Então, o resultado disso é o quê? É uma internet que não fala com pobre. É triste, mas é pura verdade. Classe AB usa a internet para trabalho. Classe C usa a internet para entretenimento. Por quê? Porque não existe como nem fazer a pergunta. Não existe como checar se a resposta está certa. Quando você fala de quase todos os usos de internet classe C e D, você vai perceber que são Orkut e MSN, ou seja, um telefone. Ou seja, onde não há ensino, também não há conteúdo de valor. E não tem incentivo para criar iniciativas. Existe como fazer uma parede na internet? Talvez, aonde? Não sei. Existe como pintar uma parede na internet? Talvez, aonde? Não sei. Existe como fazer uma instalação elétrica, consertar um carro? Talvez, aonde? Não sei. Culinária, artes manuais, tudo isso talvez exista. Mas resultado, não fala com eles. Resultado, como não tem conteúdo, eles só usam para entretenimento e socialização. Mas não foi? Estou funcionando furiosamente aqui. Classe C e D usa quase para entretenimento e socialização. Não tem nada de errado, mas a oportunidade de criar algo grande, algo violento, algo realmente poderoso é completamente desperdiçada. Para quê? Resultado, por mais que use as redes sociais, por mais que você fale, mas eu adoro, eu uso redes sociais para 90% dos meus casos, para 99% dos meus casos, para 99,9% dos meus casos. Mesmo assim, você sabe o que perguntar, você sabe onde ir, você sabe que tipo de pergunta fazer, e você sabe que às vezes um encontro não planejado, num evento que nem esse, vai te dar um monte de perguntas novas e não um monte de respostas, e isso é lindo. Ou seja, eu sei o que perguntar para o Google, nem que seja a área do círculo, ou outras coisas. Eu sei o que perguntar para os fóruns, como trocar um HD ou alguma coisa do gênero. Sei o que perguntar para a Wikipedia e sei quanto eu devo acreditar nela. Blogs, comunidades, etc. Resultado, eu sei usar isso, e isso não é fácil de aprender. Ou seja, porque eu tenho critério. O uso consciente, o uso consistente, o uso constante da internet me ajudou a criar um critério de seleção fenomenal. E isso não se cria do zero. A ideia básica da educação é o quê? É criar critério, é estabelecer critério, é permitir ao indivíduo que dentro desse oceano, dessa enorme sinfonia de elementos que ele encontra na frente dele, ele saiba geri-los, ele saiba regê-los, ele saiba elencá-los, ele saiba qual é o mais importante do que o outro. Resultado, critério, pode parecer óbvio, mas não é. Pouquíssimas coisas na internet são óbvias. Por isso, o sujeito precisa saber balancear. Qual é o valor da tecnologia? Qual é o desvalor da tecnologia? Sabe, a função do professor não é identificar o novo, eu já disse isso. O aluno é mais competente do que isso. Então, o que o professor precisa fazer? É estimular o debate. Colocar um aluno para perguntar para o outro. Se ele nunca ouviu falar disso, ele tem que perguntar para o aluno o que ele acha. Ele tem que construir o critério em cima disso. Ele tem que perguntar para os alunos o que está acontecendo, tem que aprender com ele e devolver. Só assim ele consegue criar curadores. Porque em um mundo de excesso de informação, você não precisa mais aprender do ponto de vista de ser instruído. Você precisa agora aprender do ponto de vista de ter critério, ter compreensão, ser capaz de entender que o Second Life quer dizer que algumas tecnologias da internet não prestam para nada. E a hora que o professor influencia, ele forma influenciadores. Você tem às vezes professores, sabe onde? No seu ambiente de trabalho, em que o chefe é tão fenomenal que você se sente mais poderoso do que ele. Chefes bons contratam negros melhores do que eles abaixo deles. Chefes ruins montam uma mediocracia, que é basicamente uma meritocracia da mediocridade. A hora que o professor cria a rede de valor, a hora que o professor determina parâmetro, ele é o maestro do novo conteúdo. Veja, o maestro de orquestra sinfônica sempre soube disso. Ele pode tocar um instrumento muito bom, muito bem. Ele sabe muito bem qual é a posição de cada um dos instrumentos na orquestra, mas ele não toca todos. Quem toca todos é homem-banda. É basicamente uma atração de circo. O triatleta, lembre-se sempre, é um péssimo ciclista, um mau nadador e um corredor horroroso, que por não fazer nenhum dos três bem, junta os três para tentar correr, nadar, pedalar. Não funciona. Então, como é que eu faço? Se é assim, como é que eu me oriento? Como é que eu crio o critério dentro de um ambiente que tem tantos sinais, muitos deles contraditórios? Qualquer coisa que você pegue que não seja mais ou menos um absoluto, do tipo Second Life ou pedofilia, você vai encontrar pessoas falando bem e falando mal. Alguns outros você só encontra gente falando mal. Como é que eu estabeleço o critério?
Como é que eu sei qual fonte de informação é confiável? E é este o problema que a gente tem na classe C e D. O cara não foi educado, o cara é apresentado a um mundaréu de informação e não sabe selecionar. Não tem critério. Como ele constrói critério. Para vocês terem uma ideia do que é a falta de critério, é fácil. Vai na casa da avó de vocês e veja a quantidade de entulho dourado, prateado e brilhante que tem no meio da sala. Isso é critério, ou falta dele. Para piorar, ainda a velocidade das mudanças é enorme. E as coisas mudam a cada instante. Pá, 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 pá. A quantidade de lixo vai crescendo. Pá, 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 pá. A quantidade de coisas no to-do list. Pá, 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 pá. E chega um momento em que se o sujeito hoje fundasse a igreja do RSS Anonymous, sabe, ele ficaria milionário. Sabe, 1 centavo para livrar vocês. Oi, meu nome é João. Oi, João, qual é o seu problema? 10 mil feeds não lidos no Google. Ah, isso é muito triste, João. O que você pretende fazer? Cancelar a minha conta no Google, mas eu não consigo, eu preciso saber. Eu vou dormir, a internet continua funcionando. Onde isso vai parar? Boa notícia, não vai parar. Esse lixo que hoje a gente não consegue entender, que atrapalha ao meio do caminho, que faz essa enorme sujeira dentro do ambiente, que torna todo mundo ansioso, que torna todo mundo desesperado, angustiado com esse monte de informação, não vai diminuir. Você consegue imaginar ele diminuir? Alguém fala, não, Wikipedia vamos parar. Não, ninguém mais bloga. Não, Twitter já era. Ninguém mais coloca conteúdo na internet. Não, só vai aumentar. Mas as pessoas sempre resistiram ao novo. As pessoas sempre acharam o novo uma coisa muito louca, muito pesada, muito difícil, muito complicada. Platão, olha que louco, achava que livro isolava a pessoa. Sabe, eu vou pegar um livro, vou ler uma ideia pronta e não vou mais conversar com as pessoas. Vou ter uma ideia absoluta formada lá dentro. Bom, talvez funcionasse com Mein Kampf e com alguns outros. Mas, em geral, os livros só aumentam o diálogo. Todo mundo sabe que a hora que você termina de ler um livro, a primeira coisa que você faz é falar dele. Às vezes nem isso. Você está lendo o livro, você fala dele. O grande problema dos audiobooks é que os audiobooks matam exatamente essa coisa de... Você imagina um casal ouvindo audiobooks na cama, né? Porra, nossa, muito legal, deixa eu te mostrar. Não dá. Sabe, como é que você comenta um audiobook com alguém que também está ouvindo um audiobook e você não comenta? Então o audiobook basicamente é o fast food do livro. Complicado. Como é que eu marco um audiobook? Então hoje dizem a mesma coisa da web. Que a web isola, que a web separa, que as tecnologias digitais são ruins. Sabe o que é mais legal? É que falam isso desde 93, quando eu comecei a mexer com a web. Sim, eu sou velho desse jeito. A ideia, naquela época, se falava, a web isola as pessoas. Só quem falava que a web isolava as pessoas eram uns 2 ou 3. Hoje são uns 2 ou 3 bilhões. Com isso, o que acontece? Significa que cresceu tanto que está incomodando, que não dá mais para ignorar a tecnologia digital, que eu preciso aprender a conviver com ela, mesmo dentro da escola. Mas para isso, eu preciso estabelecer regras. A gente sabe muito bem aquilo que eu posso chamar de efeito Baby Consuelo, de excesso de dinheiro, nenhuma regra, levando a uma piração lisérgica que termina numa igreja evangélica. Qual é a ideia? Por que tanto louco termina evangélico? Porque basicamente o sistema evangélico tem regras bem claras. E o cara que vivia realmente uma vida desregrada, ele passa a ter regras, e aí a vida dele se acerta. Quantas vezes você, quando não tem nada para fazer, fica com menos coisa, não tenho nada para fazer, estou meio perdido, aí realmente você não consegue fazer nada de produtivo. E quando você tem 1 bilhão de coisas para fazer, você fala, nossa, consegui fazer só 900 milhões. Ou seja, quanto mais pressão, quanto mais regra, melhor funciona. Agora, a regra não precisa necessariamente ter pressão. Me fala alto, né? Regra não precisa necessariamente ter pressão. Regra pode simplesmente ter orientação. Ter uma linha para seguir. A Wikipedia é um sistema de regras e ninguém duvida disso. A blogosfera é um sistema de regras e ninguém duvida disso. E todos eles são extremamente produtivos. O YouTube é um sistema de regras. O Twitter é um sistema de regras. Basicamente, em regras impostas de baixo para cima, que se um sujeito fala besteira, eu paro de segui-lo. Assim, simples. O Dig é um sistema de regras e basicamente tudo aquilo que a gente conhece como Web 2.0 é um sistema de regras. Então, para que servem as regras? Servem porque a internet é anárquica, servem porque tem conteúdo demais. Se eu não consigo ter regra, eu perco o foco. Esses caras me adoram, né? O mesmo ambiente
que promove descoberta, o mesmo ambiente que permite a transcendência, pode ser desperdiçado com preconceito e vício. Veja o que acontece com certas igrejas. Pode ser transformado num tipo de entretenimento vazio. Pensa que o McLuhan falava da TV. Ele morreu em 1980, ele não viu a web. Tudo aquilo que a gente aproveita do McLuhan é mais ou menos como você pegar um ciclista e falar das habilidades dele como nadador. Já aconteceu isso na história. Um dos maiores cientistas da Idade Média não foi Leonardo da Vinci, que era doidão, mas desenhava maravilhosamente bem. Foi Johann Wolfgang von Goethe, que fez de teoria de cor gigantesca, que ajudou a desenhar basicamente a Bauhaus, que escreveu artigos científicos que inspiraram Charles Darwin, mas que se tornou famoso por causa de 2 textos que ele escreveu, basicamente Werther e Fausto, ou seja, cuidado com o que você bloga. Se você concorda que precisa melhorar a qualidade da internet, que tem muito lixo na internet, então você precisa fazer isso. Agora, pensa numa classe com 30 alunos, que cada aluno, 30 alunos é pouco, mas vamos lá, uma classe pequena com 30 alunos, cada aluno produza 5 páginas de conteúdo por mês. Sabe, não é muito, 4 páginas, 1 página de conteúdo por semana. Você tem 120 páginas novas por mês. Num semestre você tem mais do que um livro para uma turma de 30. Fazendo 1 página por semana. Ou seja, se de repente todos os professores da primeira série do ensino, aquela coisa que eu antigamente chamava de 5ª série, se todos os professores de química do Brasil, ou todos não, mas uns bons 40 mil professores de química, resolvessem, cada aluno deles, fizessem um texto pequeno de química, de nível básico, você teria um livro de 40 mil páginas de química. Vamos imaginar que 20 mil delas fossem redundantes, você teria um livro de 20 mil páginas de química, o maior livro de química do mundo. Assim. Então, como é que eu desenvolvo conteúdo? Como é que eu desenvolvo critério dentro das pessoas? Bom, para começar, parando de usar um termo técnico como critério. Critério, basicamente, é noção. Você sabe muito bem o que é critério, porque você sabe que o cara que não tem critério, basicamente, não tem noção. Então, ora, noção, o que é? Noção é o que separa você de um tio. Noção é o que separa leigo de expert, basicamente é isso, sabe? Noção é o que separa um cara que sabe se vestir de um cara que não sabe, um cara que sabe se comportar de um cara que não sabe, um cara que sabe tocar música de um cara que não sabe, etc, etc, etc. Noção indica direção. Esse é um dos quadrinhos do Google que eu melhor adaptei, né?